Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente, da alegria, de poder celebrar a graça de Deus. Então, que o nosso coração se alegre hoje e que possamos experimentar o dom de Deus que é derramado sobre nós. Assim, saberemos ser gratos por tudo que nos acontece. Então, a primeira leitura de hoje está em Sabedoria, capítulo 6, versículo 1 a 11. Sabedoria, capítulo 6, versículo 1 a 11. Escutai, ó reis, e compreendei. Instruí-vos, governadores dos confins da terra. Prestai atenção, vós que dominais as multidões e vos orgulhais do número de vossos súditos. Pois o poder vos foi dado pelo Senhor e a soberania pelo Altíssimo. É Ele quem examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções. Apesar de estardes ao serviço do seu reino, não julgastes com retidão nem observastes a lei, nem procedestes conforme a vontade de Deus. Por isso ele cairá de repente sobre vós, de modo terrível, porque um julgamento implacável será feito sobre os poderosos. O pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder. O Senhor de todos não recuará diante de ninguém, nem se deixará impressionar pela grandeza, porque o pequeno e o grande foi ele quem os fez, e a sua providência é a mesma para com todos. Mas para os poderosos o julgamento será severo. A vós, pois, governantes, dirigem-se as minhas palavras, para que aprendais a sabedoria e não venhais a tropeçar. Os que observam fielmente as coisas santas serão justificados, e os que as aprenderem vão encontrar sua defesa. Portanto, desejai ardentemente minhas palavras, amai-as e sereis instruídos. Então, essa primeira leitura, aqui a palavra do Senhor é clara, é dirigida àqueles, que é dirigida, como a gente pode ver aqui, aos poderosos, Então, deles é pedido que hajam com justiça, retidão e equidade. Se assim não agirem, terão um julgamento implacável. A responsabilidade de quem dirige a nação, dos poderosos, é grande, pois a eles estão confiadas porções do povo de Deus que clamam por misericórdia, compaixão e vida plena. Então, dessa maneira, o sábio exorta para que suas ações sejam pautadas pelo ensinamento do próprio Deus. O Belis, e aqui, fala pra gente, do relato dos 10 leprosos no evangelho de hoje, que a gente vai falar daqui a pouco, mas que nós realmente possamos, ajudar-nos sempre uns aos outros e sempre, procurar ter atitude de fraternidade e caridade para com todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19. Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Então, nesse belíssimo relato aqui dos 10 leprosos, no Evangelho de São Lucas, retrata bem um comportamento que se orienta pela gratidão, pelo reconhecimento e pelo louvor a Deus. Então, aquele leproso curado que volta para agradecer serve de modelo para o ensinamento de Jesus e abre os nossos olhos para que nos comportemos da mesma forma. Com ele, nós aprendemos que se voltar a Deus de todo o coração é saber dar graças pelo que nos acontece todos os dias, cientes de que Deus nos ampara e constantemente nos estende a sua mão.
Então, que nós realmente possamos sempre, né, ter gratidão a Deus por tudo que Ele nos faz, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.